Vamos repercutindo a enquete da sexta-feira. Na enquete da sexta-feira, nós pedimos o seguinte para você aqui no Repórter Cultura. Caso fique comprovado que houve realmente uma articulação para impedir a posse de Lula em 2023, qual será o seu posicionamento? Porque, claro, na quinta-feira foi deflagrada uma operação da Polícia Federal, o Valdemar da Costa Neto foi preso, inclusive, já está liberado, né? Já foi liberado, está em prisão domiciliar, enfim, foi liberado aí pelo Alexandre de Moraes, para que as investigações continuem a respeito dessa situação. Mas essa operação foi deflagrada, foram presos, aí além do Valdemar da Costa Neto, mais dois ex-assessores, ou assessores do ex-presidente da República, né? Ex-assessores, que foram assessores na época lá da presidência da República, foram presos também, investigações correndo, mandados de busca e apreensão em vários endereços, inclusive pessoal do Exército, né, os militares aí também envolvidos nessa operação, enfim, uma operação de vulto, né, midiática aí na semana passada, repercutindo, claro, durante todo o final de semana. E na sexta-feira, então, a gente fez essa enquete. Caso fique comprovado que houve realmente uma articulação para impedir a posse de Lula em 2023, qual será o seu posicionamento? Aí, com 38,5% dos votos, foi na primeira alternativa. Não houve golpe e sim um contragolpe. Essa foi a alternativa mais votada, mas houve um equilíbrio aí entre as alternativas. Na segunda colocação ficou com 33,7%. Todos que comprovadamente participaram devem responder na justiça. E com 27,9%, minha crença está nos valores conservadores e não nas pessoas que estão sendo acusadas. Essa é a distribuição dos votos nessa enquete que foi feita na sexta-feira, também repercutindo a operação da Polícia Federal, que foi deflagrada na quinta-feira. E que ainda repercute, claro, a gente vai acompanhando, vai atualizando para você essa informação. Daqui a pouquinho a gente vai ter aí o advogado de defesa de Jair Bolsonaro falando a respeito dessa suposta minuta de golpe, que seria assim a prova cabal contra Jair Bolsonaro. Ele, né, trouxe a público nesse final de semana o que aconteceu de fato. A gente vai colocar para você e vai continuar repercutindo na medida que novas informações surjam. Entrou em vigor no estado de Santa Catarina a lei que institui o Dia Estadual do Combate ao Racismo no Esporte, a ser celebrado anualmente no dia 21 de maio. O governador Jorginho Melo sancionou a lei, que foi proposta pelo deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil, e tem por objetivo incentivar a discussão do tema e a promoção, conscientização e combate ao racismo no esporte. A data de 21 de maio foi escolhida porque nesse mesmo dia, no ano passado, você, ouvinte, deve lembrar, o jogador Vinícius Júnior, que é o atacante aí do Real Madrid, da seleção brasileira também, foi vítima de ataques racistas em uma partida da sua equipe contra o Valência, pelo Campeonato Espanhol. O caso, que repercutiu mundialmente, foi realizado aí por vários torcedores que estavam presentes no estádio e de forma coletiva proferiram xingamentos ao atleta. Lembrando que o racismo é crime e, conforme estabelecido pelo artigo 20 aí da Lei Federal 7.716, que trata dos crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. A proposta, então, é que no dia 21 de maio deverão ser realizados eventos como seminários, conferências e fóruns sobre o tema de combate ao racismo no esporte. Caso esse que nem precisaria ser lei, né? Isso já deveria ser algo da cultura, dos costumes, da moral de um povo, mas como aqui no Brasil nada funciona sem lei, é assim que funciona. Somos uma sociedade regida por leis e não pela moral e pelos costumes. E essa lei, né, de autoria do deputado de Blumenau, Dia de Combate ao Racismo no Esporte. É um dia que é uma legislação que eu questiono, né?
a validade e a utilidade de uma lei como essa, porque é uma lei que vai ter mais um dia, é um dia, né? O que nós precisamos ter é, como o Julian falou aqui, consciência. Nós precisamos ter, já existe legislação a respeito da punição da questão de atos de racismo, então precisa aplicar a lei e não cada vez mais estar criando lei disso, dia daquilo. Essa conscientização ela tem que ser constante. Não adianta a gente ter um dia para conscientização. Essa é uma conscientização que tem que ser constante, tem que ser na família, tem que ser na escola, né? Mas não no sentido de dividir, não no sentido de trazer divisão na sociedade entre os povos, entre as raças, mas sim de trazer a harmonia entre os povos. Isso, né, também é um pouco de falta nos últimos tempos. O que a gente vem percebendo é um afastamento cada vez maior das pessoas do centro, né, do centro do equilíbrio espiritual também. Não venho me dizer que não, mas por mais que se fale aí das questões das religiões, mas elas trazem, né, elas trazem isso consigo, elas trazem esse arcabouço aí de bons costumes, de ética, né? Pode cada religião aí ter a sua variação em termos da sua prática, mas lá no fundo, lá no seu arcabouço, elas trazem consigo esse pacote, né, de ética, de moral, de fraternidade também entre os povos. Isso cada vez está mais sendo inclusive combatido, né, dentro dessa visão moderna que a gente tem de sociedade. Isso tudo faz com que isso haja cada vez mais divisão, e aí quanto mais lei você cria, mais divisão você gera. E por outro lado, também é uma forma dos deputados estaduais mostrarem serviço, né? Bora criar lei. Exatamente. Olha, a Justiça de Santa Catarina nega novo recurso contra o programa Universidade Gratuita. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou um recurso apresentado pela Associação das Mantenedoras Particulares de Educação Superior de Santa Catarina, AMPESC, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, movida pela entidade para suspender o programa Universidade Gratuita. A nova decisão do relator do caso, desembargador Ricardo Fontes, foi acompanhada de forma unânime pelos demais componentes do órgão especial da Corte Catarinense e é a terceira no sentido de confirmar a ausência de irregularidades no programa lançado pelo governo do estado. Em outras duas situações, a Justiça já havia afastado qualquer suspeita de irregularidade no programa Universidade Gratuita. O governo de Santa Catarina está enfrentando aí uma situação jurídica com relação à universidade gratuita, né? Mas até o momento tem se mantido o programa, que segundo a Justiça é um programa que não traz consigo aí nenhuma irregularidade, nenhuma questão inconstitucional. Portanto, mantida aí o programa Universidade Gratuita do governo do estado de Santa Catarina. Olha, a Whirlpool anunciou que investirá 350 milhões de reais em sua unidade de Joinville, aqui no norte de Santa Catarina, ao longo dos próximos 3 anos. A fábrica catarinense produz refrigeradores, freezers, secadoras de roupas e purificadores de água das marcas Brastemp e Consul. Segundo a empresa, os 550 milhões de reais serão utilizados para expansão e modernização das fábricas no desenvolvimento das comunidades. O pacote conta com o apoio dos governos do estado de Santa Catarina e da cidade de Rio Claro. Em Joinville, a gigante dos eletrodomésticos deve expandir e modernizar o atual parque industrial, mantendo os mais de 6 mil empregos diretos e criando outras 200 vagas nos próximos anos. Investimento total de 550 milhões, porque ela tem outras unidades no país, mas só em Joinville 350 milhões de reais de investimentos aí da Whirlpool, que realmente era também a conhecida aí Embraco e agora se estabelecendo cada vez mais, né? Uma gigante do mercado aí realmente. Isso demonstra o quê? Que o pessoal está apostando, né? Mesmo assim, está apostando o investimento aí de 350 milhões, 550 milhões é o total de investimento, 350 milhões só aqui na unidade de Joinville. Então, o nosso estado aí também crescendo, né? Com isso o nosso estado cresce
nosso estado se fortalece aí no cenário econômico brasileiro. Praias de Santa Catarina registram 386 lesões por água-viva por dia no verão. Santa Catarina, então, o Corpo de Bombeiros alerta sobre o que fazer no caso de um acidente com água-viva. Então, primeiramente, procure o posto de guarda-vidas mais próximo, porque isso vai acontecer numa praia, certamente. Caso não haja posto de guarda-vidas, use vinagre para passar sobre o ferimento. Nunca use água doce, ela pode agravar a situação. Caso não haja vinagre disponível e a queimadura continuar, chame o Corpo de Bombeiros através do telefone 193 e, logicamente, tem que procurar aí o serviço médico, então, para tratamento. Dependendo do tipo de água-viva, tem umas que são mais venenosas que outras, né? Tem tipos de água-viva aí que podem, inclusive, dependendo do tipo de lesão e o tempo para buscar o atendimento, podem levar, inclusive, a questões muito sérias. E é realmente um número muito grande de acidentes com água-viva, 386 lesões por água-viva por dia no verão de Santa Catarina. O governo do estado de Santa Catarina liberou verbas para a continuidade das obras do acesso entre Indaial e Ascurra pelo bairro Ilse. Nós vamos acompanhar um vídeo entre o prefeito Arão Josino e o governador do estado, o Jorginho Melo. As pessoas às vezes devem se perguntar o que um governador faz às 8 horas e 17 minutos da noite. Ele trabalha, ele está aqui no centro administrativo do governo de Santa Catarina nos recebendo para a gente tratar, né, governador, sobre uma obra muito importante, uma obra regional que vai trazer mais desenvolvimento para Ascurra e todos os municípios no entorno. Não tenha dúvida. Arão, eu estou te recebendo aqui como... isso aqui está cheio sempre de gente. Prefeitos que vêm de todos os cantos de Santa Catarina, autoridades, enfim, fui eleito para isso. A gente tem que trabalhar bastante. Nada acontece se não trabalhar. Então, eu quero te dizer, quero mandar um abraço para toda a região, para Ascurra, para o nosso partido lá em Ascurra, todos os nossos amigos, companheiras, pessoas queridas que tem lá. Saudades Paulina, a Solange, que é minha parceirona. Enfim, para todos vocês, a classe empresarial, enfim, nós vamos continuar aquela obra, tá? Vamos continuar, eu vou liberar mais um dinheiro, né? A Rua Indaial, como é conhecida, né? Ilse, né? Isso, bairro Ilse. Bairro Ilse. Vamos continuar, que é uma obra que vai desafogar, eu entendo perfeitamente, a nossa 470. Eu não tenho dúvida disso. Então, conte comigo, conte com o governo de Santa Catarina. Dinheiro público a gente tem que aplicar com muito rigor e é o que eu estou fazendo até agora. O ano passado foi um ano difícil, um ano de enchente, um ano de acerto de conta. Mas agora começou a andar. Nós estamos fazendo 35 estradas, caiu na enchente, nós já recuperamos. E o Estrada Boa está funcionando agora. O Ricardo Grande está aqui, junto com o Gerry. Eles estão trabalhando diuturnamente para a gente dar conta de todas essas estradas. Nós vamos reverter. Tinha 73% de péssimas e ruins e as estradas de Santa Catarina. Se Deus quiser, no final do ano, nós vamos fazer com que esse número seja positivo, de ótimas e boas. Valeu, um forte abraço a todos os habitantes, as pessoas amigas e queridas da nossa querida Ascurra. Vamos trabalhar. Obrigado, governador, de coração. Pois essa foi aí a manifestação do governador do estado, Jorginho Melo, juntamente com o prefeito de Ascurra, o Arão Josino. 3 milhões de reais é a verba agora dessa fase da obra, que está recebendo para a continuidade das obras importantes, essa ligação importante entre Indaial e Ascurra, que vai diminuir o fluxo da BR-470, principalmente das pessoas que se dirigem de Indaial para Ascurra ou para Piúna, enfim, nesse trecho aí que será possível dessa maneira você sair do fluxo aí da BR-470, pelo menos nesse trecho. Mas vindo por dentro, você consegue ir de Ascurra até Blumenau, né? Você passando por dentro de Indaial aí, você consegue ir até Blumenau. Certamente também seria necessária a criação de um corredor aí para que não passasse no centro de Indaial, para você pegar o acesso aí a Blumenau, ali pela rua Doutor Blumenau, porque senão também o trânsito da cidade de Indaial, ali no centro da cidade, acaba ficando caótico, né? Se você quando tem aí um acréscimo desse fluxo. Mas enfim, obras avançando, obras sendo dado continuidade. Importante aqui para nossa região essa
essa obra aí de acesso à cidade de Ascurra, pelo bairro Ilse, em Indaial. Conforme anunciamos anteriormente, a defesa de Jair Bolsonaro se manifestou aí sobre aquela suposta minuta de golpe. O advogado Paulo Amador da Cunha Bueno lançou um vídeo nas suas plataformas digitais e também em outras plataformas, justamente justificando, dando uma explicação a respeito dessa situação. Vamos acompanhar. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tomou ciência na data de hoje de que, no curso da diligência de busca e apreensão levada a efeito pela Polícia Federal nas dependências do Partido Liberal em Brasília, teria sido localizado um documento consistente na suposta minuta do que seria um decreto de estado de sítio. A localização do referido documento, como era de se esperar, principalmente no contexto da investigação deflagrada de hoje, rapidamente repercutiu e gerou rumor e celeuma nos veículos de imprensa, que imediatamente passaram a formar a suposição de que essa seria uma prova cabal do envolvimento direto do ex-presidente no objeto da investigação. A defesa do ex-presidente, portanto, vem a público esclarecer que referido documento não se tratava e não vinculava o ex-presidente de forma alguma a um golpe de Estado. Tratava-se, sim, de uma minuta que se encontrava armazenada no telefone celular do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, e que, por ocasião de sua prisão, havida em maio do ano passado, foi objeto de apreensão. Referidos arquivos rapidamente repercutiram na imprensa nacional e foram disponibilizados aos advogados constituídos naqueles autos. O ex-presidente Bolsonaro, a fim de tomar pé de todos os elementos constantes na investigação que se encontra em andamento, solicitou a mim, na condição de seu advogado, que encaminhasse ao seu telefone celular, ao seu aplicativo de mensagens, o referido documento, o que foi feito na data do dia 18 de outubro de 2023. Recebido o documento em seu telefone celular, o presidente, que não é adepto de leitura na tela pequena, na tela diminuta de um telefone celular, solicitou à sua assessoria que procedesse à impressão em papel do documento. E assim foi feito. Resta evidente, portanto, que o documento apreendido na data de hoje é exatamente aquele que foi encaminhado por mim, na condição de seu advogado, contendo o quanto havia sido apreendido em maio no telefone do tenente-coronel Mauro Cid. Esse episódio ratifica mais uma vez que o ex-presidente não tinha ciência ou qualquer envolvimento na confecção de minutas que pudessem de alguma forma atentar contra o Estado Democrático de Direito. Ratifica que desconhecia de forma absoluta quaisquer minutas que tenham sido confeccionadas à sua revelia. Vem então a defesa trazer esse esclarecimento para que não haja qualquer tipo de confusão com relação ao quanto foi encontrado, observando que irá apresentar a ata notarial das mensagens trocadas diretamente nos autos da investigação, a fim de que esse fato não seja dado a relevância que se inicialmente se poderia supor. Pois é, está aí então o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno falando a respeito da suposta minuta do golpe. De acordo com essa explicação aí do advogado, mais uma narrativa caindo por terra. Temos imagens do interior de um túnel dos terroristas palestinos do Hamas, que comprovaram então que se trata da principal instalação responsável pelas comunicações, coordenação e processamento de dados de inteligência daquele grupo terrorista. Isso que foi esse túnel, essas imagens que foram divulgadas aí pelo país de Israel. É uma instalação tão importante que foi construída exatamente por baixo do único edifício
que Israel nunca poderia bombardear na faixa de Gaza. Se trata aí da sede da Agência da ONU para Refugiados Palestinos, né? A Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, no Próximo Oriente, também conhecida aí como UNRWA. Essa agência perdeu quase $1 bilhão após terem descoberto que alguns dos seus funcionários participaram do ataque terrorista em Israel em 7 de outubro. Pelo menos 10% dos 13 mil funcionários tiveram participação no ataque do Hamas a Israel, naquele primeiro ataque em 7 de outubro, e pelo menos 12 funcionários tiveram envolvimento direto com base aí em denúncias feitas. Claro que isso ainda será investigado, mas enquanto isso, Lula promete aumentar doações a esta agência, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente, indo totalmente contra a países como os Estados Unidos, Reino Unido, Japão e mais de uma dezena de outros países que suspenderam esse financiamento a esse órgão da ONU depois que vazou aí essa polêmica desses funcionários envolvidos no ataque do Hamas contra Israel. E agora ficando mais evidente ainda depois da descoberta desse túnel logo abaixo dessa agência. Um túnel, né, com todo onde funcionava a principal instalação responsável pelas comunicações, coordenação e processamento de dados de inteligência do Hamas, debaixo de uma agência da ONU, com 12 funcionários dessa agência sendo acusados de participar diretamente do ataque terrorista 7 de outubro aí do grupo terrorista Hamas contra Israel. Perdeu mais de $1 bilhão de recursos que eram repassados por países depois dessa descoberta. E agora nem se sabia do túnel, se sabia só da participação de funcionários diretamente nos ataques. Agora, com a descoberta desse túnel, então, e enquanto isso, como o próprio Julian relatou e a matéria relata, Lula anunciando que o Brasil vai aumentar as doações para essa agência da ONU. Será que ele vai doar do dinheiro dele? Ou ele vai doar do dinheiro do povo brasileiro, dos impostos do povo brasileiro? Será que o Brasil realmente quer, o povo brasileiro quer apoiar uma entidade como essa que abrigava debaixo de si um centro de inteligência do Hamas e tendo ainda 12 é o que... Diretos, né? Diretos, né? Pessoas diretas que apoiaram os ataques de 7 de outubro e apoiavam diretamente o grupo Hamas. Então, se fala em 10% de 13 mil funcionários, então você bota aí quanto é que dá isso? Mais de 1.300 pessoas envolvidas nesse ataque, 12 diretamente, outras 1.000 e tantas ali dando envolvidas. Suporte. Isso aí, dando suporte. E aí me pergunto, né, como é que o Lula também toma essas decisões, né, indo totalmente contra a opinião, né? Ele vai conforme a opinião da panela dele, né? Da patota dele. Agora a opinião do povo, aí não importa. Também muitas vezes ele fala, né? Fala essas muitas coisas ele fala, mas depois na prática, colocar em prática muitas coisas não é bem assim. Não é simplesmente dizer vou apoiar, vou pagar, porque tem orçamento, tem determinadas questões aí pelas quais os recursos precisam passar para chegar até essa situação. Mas ele falou isso. Agora, se isso vai acontecer de fato mesmo, se o Brasil vai jogar algum dinheiro lá nessa entidade, aí são outros 500. E assim a gente encerra o nosso primeiro bloco de informação para você, ouvinte do Repórter Cultura, nesta manhã de segunda-feira.